O assunto é café aqui no Agricultura BR e apesar de alguns números que são apresentados por diversas fontes mostrando uma grande colheita no Brasil, o que vai sendo apresentado no campo e que é relatado também por cafeicultores por aqui, não dão demonstração de uma oferta tão grande assim. Mas ainda tem a relação com o consumo e outros elementos que são importantes para a formação de preço do arábica. Por outro lado, há uma falta de presença do café robusta vindo da Ásia. Isso faz com que o café robusta esteja num momento bem interessante em relação a preços. Para falar a respeito de mercado de café, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Fernando Maximiliano, ele que é da Stonex e participa conosco nesta edição. Fernando, um prazer conversar contigo. Afinal, colheita do Brasil, qual que é essa oferta que se tem? Porque se tem um dado que é bastante discutível, a oferta de café e como ele acaba chocando com o mercado. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, tá? É um prazer enorme estar aqui com você para falar do café. E o café é isso. O café, você comentou aí com bastante precisão, né? A gente tem vários cenários que trazem bastante volatilidade. O mercado de café é um dos mercados mais voláteis e isso se dá, Fabiano, por conta do alto grau de incerteza que a gente tem, né, com estimativas, não só para a produção, tá? Você pontuou também, mas questão do consumo. Então, todas essas incertezas aí contribuem, né, para essa dinâmica que a gente tem no mercado de café. Mas o que a gente está vendo, Fabiano? Primeiro, esse ano safra, esse ano agora que a gente está colhendo, né, a gente sempre costuma falar que o principal desafio é essa amplitude nas estimativas de safra. Nos últimos anos, só para você ter ideia, a diferença entre a menor e a maior estimativa, ou seja, a gente tem vários players que estimam, né? Tem a Conab, tem instituições privadas, tem organizações do estrangeiro que fazem as estimativas, e a diferença era na casa de 12 milhões, 13 milhões de sacas, que já não é pouca coisa. Mas esse ano, a diferença entre as estimativas ultrapassou 20 milhões de sacas. Então, enquanto tem gente acreditando em 54, 55 milhões de sacas, como é o caso dos dados da Conab, tem players que acreditam em safra próxima a 70 milhões de sacas, o que também não quer dizer que é o consenso do mercado, tá, Fabiano? Mas, de forma geral, a perspectiva é, sim, de um avanço na produção brasileira nesse ano. Não é um avanço muito grande, mas, obviamente, não vai ultrapassar o recorde que a gente viu na produção em 2020, mas esse avanço na produção, ela traz aí um arrefecimento com relação à oferta do café arábica, cenário que é diferente do robusta, como você bem pontuou. Mas a perspectiva é essa, Fabiano, de um avanço na oferta do arábica, não tão grande, mas ainda assim importante aí para suprir o mundo. Fernando, e aí nós temos a oferta de robusta, né, que tem o Vietnã, o maior produtor de robusta é o Vietnã, e eles não começaram, vão começar essa colheita ainda. Né? A primeira questão é, a colheita do Vietnã deve vir para bons números e o quanto que as altas do café robusta ou a incerteza que se tem em relação ao robusta ajuda a formar preço ou, se não forma, no arábica. Então, os dois mercados, eles caminham junto, né? Então, é importante sempre que for analisar o mercado de café, é claro, cada um dos dois mercados tem suas características específicas, mas o mercado de café tem que ser analisado de uma forma conjunta, tá? Bom, com relação ao mercado de robusta, Fabiano, vamos lá. Olha que interessante. No primeiro semestre desse ano, se a gente pegar os dados de café arábica em Nova York, que é o mercado de referência para o arábica, né? Os preços eles recuaram 5% no primeiro semestre. Eles avançaram 1,9% no primeiro trimestre, caíram mais de 6% no segundo trimestre, mas aí tiveram a queda de 5% no total. Já o café robusta avançou 38%. Então, nesse primeiro semestre. Então, é um avanço muito forte. Isso se deu, Fabiano, por conta de dois grandes fatores. Uma oferta apertada no Vietnã, estoques de passagens apertados, até o USDA, que tinha projetado estoque de passagem em 3,5 milhões de sacas, reduziu esse número para 1,8 milhões de sacas.
e principalmente a questão da produção na Indonésia. Então, a Indonésia sofreu muito, principalmente com excesso de chuva causado pelo Laninha, e a produção lá, a projeção é que a quebra seja de mais de 2 milhões de sacas, tá? E aí isso se estende, né, essa projeção de quebra é para o próximo ciclo safra que a gente está falando, tá? Então, a situação da Indonésia é um problema que está chegando agora. Já o Vietnã, a gente já passou o problema, o estoque de passagem é baixo, mas a perspectiva é que a próxima safra ela seja um pouco melhor. As estimativas até do USDA apontam para um aumento de 5%. E aí, nesse contexto, isso arrefeceria, de certa forma, as preocupações com a oferta do Robusta à medida que a gente avançar dentro da colheita do Vietnã. Mas ela só vai acontecer a partir da segunda quinzena de novembro, tá? Até lá, essa restrição de oferta do Robusta, ela sem sombra de dúvida é um fator de suporte e esse cenário deve se manter por um tempo. Mas, como sempre, né, não podemos analisar o mercado de forma individual. E até é importante mencionar, Fabiano, para o Robusta, alguns players até acreditam em um balanço de oferta e demanda negativo. Então, a gente estaria olhando para um balanço apertado ou negativo do Robusta, mas, então isso por si só já é altista de qualquer forma, mas quando a gente olha o Arábica, a perspectiva não é na verdade, é de um excedente, né? O cenário é de um avanço na colheita no Brasil, nessa safra, e que isso traria um excedente. Nesse contexto, o mercado de Arábica ele é mais baixista e é o que tem contribuído para pressionar as cotações que a gente viu nas últimas semanas. Até mesmo o mercado de Robusta caiu lá em Londres, porque os dois mercados têm sim um alto nível de correlação.